Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Vamos a mais um especial do nosso Dia dos Homens 2021, que começou no Dia Nacional dos Homens e vai até o Dia Internacional dos Homens. Hoje, então, nós vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico, um tanto quanto delicado, que seria o estupro como uma arma política ao invés de um crime. Então, lembrando que essa série de vídeos é baseada nos capítulos do livro The Myth of the Male Power, O Mito do Poder Masculino, escrito pelo psicólogo estadunidense Warren Farrell, e esse vídeo é sobre o capítulo 14, A Política do Estupro. Bom, e por que o Farrell escreveu esse capítulo? Por que eu estou falando dele aqui? Porque a vice-reitora de estudantes da Universidade de Vassar, aparentemente foi a Catherine Comis, o Farrell não conseguiu confirmar, mas pelo que eu procurei na internet parece que foi ela mesma, disse que homens falsamente acusados de estupro podem às vezes se beneficiar com a experiência. Então, se uma mulher diz que foi estuprada, nós devemos acreditar nela, porque se ela foi estuprada ou não, isso não importa. O que importa é a conscientização da sociedade sobre os males que o estupro traz às mulheres e que os homens falsamente acusados eles nunca vão sofrer tanto quanto as mulheres sofrem pela simples possibilidade de imaginar poderem ser estupradas, o que é uma mentira absurda. É claro que homens falsamente acusados de estupros podem sofrer bastante, eles geralmente têm suas vidas profissionais destruídas, eles geralmente perdem todo o seu ciclo de amizades, eles perdem contatos familiares, além de todo o desgaste psicológico e financeiro relacionado a um julgamento, supondo que haja um julgamento justo, que muitas vezes não é o caso. E aí alguns mitos que foram repetidos com tanta frequência como as pessoas começaram a achar que é verdade, é de que, por exemplo, o estupro não tem relação com a atração física, ele é apenas uma forma de usar o poder patriarcal para oprimir as mulheres. Por quê? Porque supostamente mulheres de todas as faixas etárias são estupradas, de todas as classes sociais são estupradas, e até as mulheres que usam burca podem ser estupradas, mesmo que supostamente não seja possível avaliar a atratividade e a beleza de uma mulher pela burca. Isso é verdade? Bom, de certa forma sim, é verdade. As mulheres podem ser estupradas em qualquer faixa etária, mas normalmente elas são estupradas quando jovens, quando elas estão no auge da sua beleza física. Mulheres de burca são estupradas? Sim, em lugares em que é comum mulheres usarem burca, em lugares em que basicamente um estuprador não tem opção a não ser escolher alguma mulher de burca para estuprar. Em lugares onde é raro as mulheres usarem burca, apenas mulheres sem burcas tendem a ser estupradas. E além disso, estupradores normalmente não são exatamente homens poderosos no campo da hierarquia social. Normalmente, estupradores eles tendem a ter exatamente o perfil oposto do que nós consideramos pessoas poderosas. Geralmente tendem a ser pessoas de baixa renda, desempregados ou com profissões não valorizadas socialmente. É comum que eles sejam de etnias consideradas minorias, então não parece haver essa relação tão forte entre estupro e uso do poder. Na verdade, parece que, como a maioria dos crimes, o estupro é uma forma de tentar obter poder quando você não tem poder nenhum. É uma medida desesperada. Claro que existem homens que vão estuprar simplesmente porque eles não se importam. Não estou dizendo que todo homem que o estupro é sempre justificável, que todo homem tem um bom motivo, né? O que estou dizendo é que essa história de que o estupro é uma forma de usar o poder não parece ser bem verdade. No máximo ela é uma meia verdade. Então aqui é o que eu falei, os estupradores tendem a se sentir inferiores, eles tendem a se sentir que eles não têm escolha. Eu lembro de alguns anos atrás, uns 5 anos mais ou menos, eu vi alguma notícia de um estupro coletivo em que uma mulher foi estuprada por, sei lá, uns 10 homens no Egito. E aí quando perguntaram para um desses homens por que ele estuprou, ele falou, nós não tínhamos escolha. Basicamente nós só podemos casar depois que nós já tivemos casado todas as nossas irmãs. Então
Nós não podemos casar antes dos 30 anos, nós temos que nos manter virgens até o casamento. Então, para a maioria de nós, ter uma relação sexual parece algo que nunca vai acontecer e no desespero nós vimos a oportunidade e aproveitamos. Então, estupradores parecem tendem a se sentir inferiores, sem poder e não poderosos opressores. Normalmente, quanto mais atraente a mulher, maior a probabilidade dela ser estuprada. Há, inclusive, indícios de que os estupradores tendem a estuprar suas vítimas quando elas estão no período fértil. Então, existe uma teoria de que talvez os homens em geral, mas os estupradores em específico, eles teriam uma capacidade intuitiva de adivinhar quando as mulheres estão no período fértil. E outro problema que tem surgido é que, semelhante ao assédio sexual, o conceito de estupro ele tem sido cada vez mais relaxado, cada vez mais abrangente, a ponto de incluir coisas que algumas décadas atrás, se alguém falasse que era estupro, as pessoas iriam rir de você. Por exemplo, se uma mulher ela teve uma relação sexual e se decepcionou, o homem acabou broxando ou teve ejaculação precoce, enfim, ela não gostou do sexo, algumas pessoas vão dizer que isso pode ser considerado estupro. Se a mulher ela disse que estava alcoolizada, não bêbada a ponto de desmaiar da PT, ela ainda tinha alguma consciência, mas de qualquer forma ela tinha bebido, estava meio cambaleante, então isso também é considerado estupro, mesmo que o homem também estivesse, talvez estivesse numa situação até pior. E se ela se arrepender porque o homem não demonstrou interesse, sei lá, ela achou que eles estavam tendo um relacionamento sério, que eles iam namorar ou até se casar e depois o homem terminar a relação ou simplesmente não ligar, não mandar e-mail, simplesmente sumir da vida dela, isso pode ser considerado um estupro também. Tudo isso é muito complicado, principalmente porque está vendo só o lado da pessoa que se diz vítima e não está vendo o outro lado, o da pessoa que supostamente é um perpetrador, mas ele pode ser uma vítima também, como nós vamos ver adiante. Além de ter o problema de novamente infantilizar as mulheres e considerá-las incapazes de tomar alguma decisão. Então, aí vem a pegadinha da sexualidade masculina. O homem ele será sexualmente rejeitado até provar que é merecedor de confiança ao aguardar a mulher sentir-se pronta. Então, o homem ele não pode fazer nada que possa fazer a mulher se sentir pressionada a ter uma relação sexual, porque se ela simplesmente alegar que ela se sentiu pressionada, isso pode ser considerado um estupro, segundo as visões mais recentes de feministas. Ele tem que esperar a mulher dizer eu estou pronta ou eu quero ter uma relação, enfim. Supostamente ele deveria esperar ela tomar a iniciativa de dizer que ela quer ter uma relação sexual. Caso contrário, ela sempre vai dizer não, ela sempre vai rejeitá-lo. Mas ele não pode ficar aguardando ela tomar iniciativa, porque se a mulher nunca vai tomar iniciativa, quem tem que tomar iniciativa é o homem. Ele será ignorado sexualmente se ele não tentar transar. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou ele tenta não falar de sexo, tenta demonstrar não ter interesse e a mulher vai terminar com ele porque ela acha que ele não tem interesse nela. Ou ele tenta demonstrar interesse, tenta transar com ela e corre o risco de ser acusado de um estuprador posteriormente. De qualquer forma, o homem está ferrado. Isso cria uma inequidade de responsabilidade sexual, porque as mulheres podem tomar a iniciativa, mas geralmente não tomam, enquanto os homens devem tomar a iniciativa. Então, eu mencionei no vídeo passado da caso em que a Is Valverde foi no Faustão e ela foi super elogiada por ser uma mulher forte, independente, um modelo para as novas gerações, mas quando perguntada como ela flerta com os homens, ela diz: eu simplesmente fico esperando eles tomarem a iniciativa e eu só digo sim ou não. Então é um pouco irônico que pessoas que dizem defender a equidade entre os sexos, que as mulheres são capazes de fazer a mesma coisa que os homens, não defendam que as mulheres deveriam tomar a mesma responsabilidade que os homens.
E aí isso cria um dilema, porque o homem ele cria um conflito psíquico, uma angústia nos dois sexos, no homem porque ele precisa tentar acelerar a relação sexual, ir pra cama e transar o mais rápido possível, porque quanto mais ele demora, maior o risco de ele ser rejeitado, maior o risco da mulher perder o interesse e simplesmente abandoná-lo. E na mulher, ao contrário, existe uma tensão para que ela tente frear a relação sexual, demore o máximo possível, para que o homem demonstre estar realmente comprometido, peça em casamento, porque se ela for muito rápido, qual o risco do homem perder o interesse? Bom, agora eu já consegui realizar minha fantasia sexual, usar a mulher apenas como um objeto de satisfação sexual, né? Agora que eu já consegui transar com ela, ela não me interessa mais, então eu vou embora. Então a mulher precisa resistir o máximo de tempo possível para que o homem realmente se comprometa e depois não possa abandoná-la. E aí tem vários outros problemas, como por exemplo o não é não, a tal da campanha do não é não, né? Então, se uma mulher diz não, o homem tem que partir para outra. Porém, nós sabemos, as próprias mulheres admitem que às vezes o não é só uma forma de testar o homem, de tentar forçá-la a se esforçar mais, a demonstrar que ele está realmente interessado nela. Além das situações em que a mulher diz não verbalmente, mas diz sim sexualmente, diz sim com o corpo, como acontecia, por exemplo, no caso Beníssima, com o Reinaldo Gianecchini e a Cláudia Raia. Aquilo não é só uma coisa engraçada de novela, existem casos reais em que as pessoas, tanto homens como mulheres, dizem que já passaram por isso. A mulher diz não, às vezes o próprio homem diz não, mas eles simplesmente não conseguem parar de se beijar, de se tocarem e acabam indo para a relação sexual. Tem o problema de quando ambos estão bêbados, porque, como eu falei, hoje em dia tem-se essa ideia de que se uma mulher está alcoolizada, mesmo que levemente, ela não pode responder pelos seus atos, então mesmo que ela consinta em ter uma relação sexual, ela pode posteriormente se arrepender e disser que foi estuprada. Mas muitas vezes o homem também estava alcoolizado, às vezes até mais do que a mulher, porque como ele corre o risco de ser a rejeição, porque ele tem toda a questão da ansiedade para conseguir a coragem de chegar na mulher, de iniciar uma conversa, de propor ter alguma coisa. Ele geralmente já começou a beber muito antes do que a mulher. Então, às vezes acontece ele estar até mais bêbado do que a mulher, mas só a mulher é considerada incapaz de responder pelos seus atos, enquanto o homem ele é considerado sempre responsável. E um caso que eu acho que é raro, eu não tenho visto na mídia, mas o Farrell encontrou, é o caso de múltiplas personalidades do Mark Peterson. Ele é um homem que teve relações sexuais com uma mulher e depois, no dia seguinte, essa mulher acusou de tê-la estuprado porque ela não consentiu em ter relação sexual com ele. Ela tinha 46 personalidades e quem consentiu em ter relação sexual era uma das personalidades secundárias, não era a personalidade original, aquela que teria o poder de consentir. E ele acabou condenado em primeira instância, depois ele recorreu, conseguiu ser inocentado, aparentemente porque uma das testemunhas que disse que ele sabia que a mulher tinha múltiplas personalidades e usou isso para se aproveitar dela, tinha relações sexuais com essa mulher também. Então, se o Mark era um estuprador, tinha que ser condenado, a testemunha também tinha que ser condenada. E aí a acusação acabou desistindo e retirou a queixa. Mas é algo que agora os homens também têm que se preocupar. Antes de ter uma relação sexual com ela, você deve perguntar quantas personalidades ela tem e se todas consentem. Porque se alguma delas decidir no dia seguinte te acusar de estupro, você pode acabar sendo condenado. Então aí tem o problema do que eu já tenho falando, né? Mesmo que uma mulher diga assim, ainda é estupro se ela alegar que se sentiu pressionada. Ele era meu namorado, eu achei que se eu não transasse com ele ia me largar, então eu acabei me sentindo pressionada a transar. Isso pode ser considerado um estupro. Só que quando a gente usa esse tipo de critério e sai perguntando para todas as pessoas, inclusive homossexuais, inclusive homens heterossexuais, normalmente a gente encontra que mais de 90% das pessoas sexualmente ativas já transaram pressionadas. Elas já admitem ter tido relações sexuais, mesmo não querendo,
porque é algo que faz parte da vida de casal. Dificilmente as duas pessoas vão sempre querer transar no mesmo momento. É muito comum que uma queira e a outra não, mas nós não transamos apenas para fins reprodutivos, nós também transamos para criar vínculos afetivos, mostrar que nós amamos os outros, fazer as pazes depois de uma briga. Então, acaba sendo comum por uma questão simplesmente natural, de que é muito raro duas pessoas sentirem tesão ao mesmo tempo. Geralmente, uma vai sentir e vai tentar excitar a outra para que a outra também sinta, o que nem sempre dá certo, mas mesmo que uma das partes não esteja exatamente excitada, não queira transar, ela vai acabar consentindo, porque enfim, faz parte da vida de casal, você não quer que a outra pessoa se sinta rejeitada, abandonada, que ela se sinta que a relação acabou e etc. Então, por esse critério, basicamente toda a humanidade já foi estuprada. O que nos leva ao problema das falsas acusações. Quantas acusações de estupro são falsas? Se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar números que variam desde quase nada, tipo 3%, até números de 80% ou mais. Isso porque não existem registros, não existem formas sistematizadas de arquivar processos em que uma mulher em que uma acusação de estupro é considerada falsa. Mesmo que a mulher admita ter mentido de que foi estuprada, é comum que o caso não seja arquivado como uma falsa acusação ou até mesmo de que a mulher responda criminalmente por calúnia, por ter reportado incorretamente a ocorrência de um crime, sabendo que o crime não tinha ocorrido de fato. Isso normalmente, se você acusa alguém de ter cometido um crime sabendo que ela é inocente, você responde criminalmente por isso, mas em caso de estupro, isso aparentemente é bem raro, não é comum isso acontecer. E o caso acaba sendo arquivado simplesmente como inconclusivo, então ele acaba sendo misturado aqueles casos em que não houve condenação, porque simplesmente as pessoas não sabiam, podia ser que sim, podia ser que não havia nem evidência a favor nem contra, e aí, em caso de dúvida, o réu tem a vantagem, né? Então a quantidade de falsas acusações ela pode variar de 0% a 100%. Infelizmente a gente não tem absolutamente nenhum critério bom para saber qual a quantidade verdadeira. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando, por que alguém mentiria que foi estuprada? Bom, existem vários motivos. Compensação por sentimento de culpa ou vergonha. Então, como eu falei, a mulher ela no dia seguinte se arrependeu de ter tido uma relação sexual, ficou com medo de que alguém poderia descobrir que ela estava tendo uma relação com alguém que não era muito bem visto no círculo social dela, então ela acaba inventando essa mentira. Vingança ou desprezo, então bastante comum aqueles casos em que o homem termina com a mulher e a mulher, para se vingar, ela acaba dizendo que foi estuprada por ele. Para tentar esconder uma gravidez, isso é comum entre adolescentes. Uma adolescente descobre que está grávida e aí ela, com medo da reação dos pais, de que eles a expulsem de casa, de que ela seja mal vista no círculo social dela, por qualquer motivo, ela disse que ela não teve relação, ela não namorava, ela não estava tendo relações sexuais, ela não tinha uma vida sexualmente ativa. Ela foi estuprada e teve o azar de engravidar na primeira relação sexual que ela teve. Esconder é uma traição, então às vezes a mulher é casada, tem uma relação sexual fora do casamento, o marido descobre e aí ela fala, não amor, eu não estava te traindo, eu fui estuprada. Testar o amor do marido. Algumas mulheres têm essa visão estranha, patológica, de que o amor deve ser incondicional, o marido deve amá-la independente do que ela faça. Então ela decide acusá-lo de estupro para ver se ele ama de verdade, porque se ele amá-la de verdade, ele vai continuar amando mesmo depois da acusação. E aí depois ela decide retirar a queixa para eles voltarem a ter uma vida feliz como se nada tivesse acontecido. Algumas mulheres pensam assim. Transtornos mentais são talvez um dos casos mais comuns, né? Então boa parte das pessoas que assistem esse canal assistem outros canais em que falam bastante sobre a personalidade borderline. É um transtorno mental em que mentiras são muito comuns.
dentre as mentiras e mentira de estupro, né? Evitar responsabilidade de uma forma geral. Então, um exemplo que eu falo no livro é de uma mulher que ela estava nas Forças Armadas, usava drogas, e aí ela ficou sabendo que ia ter um teste surpresa, aquele teste para ver se os funcionários usam drogas, e para poder se livrar do teste, não ter que fazer, ela teve relações sexuais com um dos companheiros homens dela. No dia seguinte acusou de estupro e ela acabou dispensada nesse dia, então ela não teve que fazer o teste para ver se usava drogas. E a sorte desse homem é que depois de muitos anos, se eu não me engano 3 anos, depois da vida dele ter sido um inferno, quase ter perdido o emprego, praticamente ter perdido todos os amigos, todo o dinheiro dele, ele conseguiu descobrir isso e conseguiu evidências de que isso tinha acontecido. Então, ele por muito pouco escapou da cadeia por causa de uma mulher que estava tentando evitar a responsabilidade de que se você trabalha, você não deve usar drogas. Outro caso é cometer crime de extorsão, né? Então, você deve me pagar ou eu vou te acusar de ter me estuprado. Outro caso é ter pego o DST ou pensar que pegou o DST e aí, como uma forma de vingança, acabar acusando o companheiro de ter lá estuprado. E aí isso então demonstra que ficar aumentando o conceito de estupro para aceitar interpretações subjetivas de eu me senti desconfortável ou me arrependi no dia seguinte, cria um problema bilateral. Tanto o homem como a mulher são prejudicados por conta dos papéis que eles assumem no jogo sexual, no ritual sexual. No caso da mulher, o papel dela é o de passividade sexual, né? Então ficar esperando o homem tomar iniciativa, ficar esperando ele dar o primeiro beijo, ele pegar na mão dela, ele tomar iniciativa de ter uma relação sexual, acaba fazendo com que ela seja vista como um objeto sexual e como uma criança, como alguém incapaz de responder pelos próprios atos. E é claro que se você vê a mulher como incapaz de responder pelos próprios atos na arena sexual, isso em algum momento pode e provavelmente vai ser generalizado para outras áreas. Então as mulheres vão começar, se uma mulher não é capaz de decidir se ela quer transar ou não, se num dia ela pode dizer sim, no outro se arrepender e acusar o homem de estupro, então essa mulher é um perigo em cargos de liderança, porque num dia ela pode dizer uma coisa, no outro dia ela pode dizer outra, e a empresa vai acabar perdendo milhões tentando satisfazer os caprichos momentâneos dela, sem saber, sem ter como se planejar. E vai ter o que ficou conhecido nos Estados Unidos como dating raping, trazido para o português, acho que ainda não tem uma tradução correta, mas seria algo como estupro no encontro, estupro no namoro, que é quando a mulher ela estava namorando, então ela tinha uma relação com o homem, ou pelo menos era um primeiro encontro, então existia a possibilidade de ter uma relação sexual, mas ela não transou porque ela gostou do cara, ela transou porque ela se sentiu pressionada a ter uma relação com ele, e isso já está sendo considerado crime em alguns lugares, ou estão tentando transformar em crime. Aqui no Brasil eu acho que ainda não é oficialmente, mas já vi discussões para tentar transformar isso em crime, pelo menos entre as universidades. E enquanto o Papa masculino, como ele acaba tendo que provar o tempo todo que ele é merecedor da mulher, muitas vezes através de pagar coisas caras, dar presente, jantares, etc., ele acaba sendo transformado num objeto financeiro, ele acaba sendo só uma carteira ambulante. E ele, por ser aquele que desempenha o papel ativo, de que tem que tomar iniciativa, ele acaba sendo visto como o único culpado por qualquer problema. Apenas ele tem que sofrer com as consequências de ser rejeitado, o que, como nós vimos no caso da Nora Vincent, é capaz de fazer com que os homens passem a odiar as mulheres, a se tornarem misóginos. E claro, se existe dating raping, a gente tem que criar o crime também de dating robbery. O homem ele pode convidar uma mulher para um encontro, ser o único responsável por todas as despesas financeiras, pagar o jantar, pagar presente, pagar não sei o que lá. E no dia seguinte, se ele se arrepender, ele pode acusá-la de tê-la roubado, de ter sido furtado, de que a mulher roubou ele, e a mulher vai ter que
compensar, vai ter que responder criminalmente por isso. Nada mais justo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, com a família. Inscreva-se no canal para receber notificação quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.